Olá, estudante! Sou a Simone, sou professora de arte na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nessa aula vamos conhecer mais sobre a redescoberta do Brasil através do modernismo e ainda como os contemporâneos têm interpretado nosso país. Vamos lá? Bom, a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna de 1922 representou, como vocês sabem, um marco na cultura nacional. É possível falar de uma arte brasileira antes e depois da Semana de 22. Mas é preciso a gente olhar um pouco para esse contexto do que estava acontecendo no Brasil e no mundo nesse momento que tornou possível uma ruptura tão radical nas artes como foi o caso da Semana de 22. Bom, no plano nacional a gente tinha um momento de comemoração de 100 anos da nossa independência. Aliás, a própria independência vai colocar a produção artística e cultural no Brasil em outro patamar. A gente vai cada vez mais procurar a nossa identidade, né? Procurar traços que fossem tipicamente nossos, não mais ficar só imitando o colonizador ou o que se fazia na Europa. Então a gente tem um marco de 100 anos da independência em 22, o contexto pós-Primeira Guerra Mundial e fundamentalmente a industrialização do país. Lembrando que a industrialização ela causa uma mudança de cultura, né, com a indústria, o processo de urbanização e criação de uma cultura moderna e de uma cultura urbana que são imprescindíveis para o surgimento de uma arte moderna. Muito por isso que grande parte dos estudiosos apontam que a Semana de 22 é um fenômeno essencialmente paulista. O que não quer dizer que nos outros lugares do país não havia uma arte relevante ou que as obras que se produziam aqui eram mais relevantes ou artisticamente superiores ao que se fazia no resto do país, não é nada disso. Mas aqui, por esse contexto sociocultural, São Paulo reuniu as condições para que houvesse um movimento de artistas modernistas como houve nesse caso. E pensando no contexto brasileiro, a industrialização vai trazer uma mudança de gravidade política muito importante para o nosso assunto, que é, até então a gente tinha o quê no país em relação ao poder? As oligarquias cafeeiras e todo o seu, entre aspas, atraso cultural, né? A sua defesa dos valores tradicionais, da arte tradicional, da arte acadêmica, enfim. E até um certo desprezo dessas elites pela arte. O que vai se alterar radicalmente com a industrialização e principalmente com a industrialização de São Paulo. A gente tem então a formação, pela primeira vez no Brasil, de um mecenato privado. A gente tem grandes expoentes da industrialização paulista que vão patrocinar a arte. É o caso da criação do Museu de Arte de São Paulo pelo Assis Chateaubriand. Essa elite industrial e urbana de São Paulo vai investir na produção de arte e cultura, vai financiar diversas obras e instituições para tentar promover uma cultura nacional. Pensem que essas elites que frequentavam muito a Europa, eles consumiam cultura quando iam nas suas viagens a Paris, quando iam, enfim, eles viam teatro moderno em Paris, eles viam exposições de arte moderna na Europa, mas isso era só quando eles viajavam para a Europa. Eles queriam também que houvesse aqui, eles queriam fomentar uma cultura moderna também no Brasil. E assim o fizeram. E foi uma condição fundamental para que houvesse um movimento de arte moderna em São Paulo, que depois se espalhou para o resto do país. Então esse movimento de renovação, esse ambiente sociocultural foi fundamental para a renovação do ambiente artístico e da produção artística brasileira. Bom, além de todo esse contexto histórico e cultural, um marco e um pontapé para a realização da Semana de 22 foi a exposição da Anitta Malfatti, realizada no final de 1917 e começo de 1918. A Anitta, ela estudou na Europa, como a maioria dos nossos artistas de então. Ela estudou, fez parte da sua formação na Europa, principalmente França e Itália, e começou a beber na fonte das vanguardas europeias para repensar e redescobrir o Brasil. E é um pouco que ela mostrou nessa exposição que vocês estão vendo, em que ela usa muito aí, tem muita influência, como vocês veem, do cubismo, de Picasso, para pensar a alma e o homem brasileiro. E a exposição foi recebida como um escândalo no país, né? Muitos se entusiasmaram com o que viram e muitos criticaram, né? Então gerou uma polêmica muito grande a exposição da Anitta aqui. Aliás, ficou muito famosa a crítica que Monteiro Lobato, né, defensor muito das artes, né, com uma visão mais tradicional de arte, né, Monteiro Lobato proferiu críticas terríveis à exposição da Anitta. Mas, por outro lado, enquanto uns ficaram horrorizados, enfim, e a exposição provocou um grande escândalo, por outro lado, os mais jovens se entusiasmaram com o que viram. Os mais jovens e mais afinados com o que acontecia na Europa e com as vanguardas europeias, viram com grande entusiasmo essa exposição da Anitta, o que fez com que eles se identificassem e passassem a criar, a partir dali, um círculo de artistas modernos. E aí, gentes como Oswald de Mário de Andrade, de Cavalcante,
Brecheret e outros começaram a se reunir, a descobrir afinidades e formar um grupo de artistas modernos que culminou com a Semana de 22. Conta-se que o Di Cavalcanti foi um dos principais animadores, um dos principais entusiastas para a realização da Semana de 22 e foi ele, inclusive, que fez o cartaz para a semana. Bom, ele era pintor, ilustrador, caricaturista, gravador, muralista, enfim, mas é mais conhecido pelas suas obras pictóricas. Assim como a maioria dos seus colegas modernistas, ele fez parte da sua formação na Europa. Di Cavalcanti se destaca por retratar figuras populares nas suas obras, que sempre se pautou pela busca por uma arte nacional. Em 1932, 10 anos depois então, da Semana de 22, o Di Cavalcanti, que era muito animado, ele funda o Clube de Artistas Modernos, que vai encenar pela primeira vez um texto de dramaturgia moderna entre nós. E aí eu faço um parêntese sobre isso. Como vocês devem saber, a Semana de 22 ela ficou muito mais ligada às artes visuais e à literatura. Então ela se expressou mais na pintura, um pouco na escultura e fundamentalmente na literatura. Mas o teatro, por exemplo, só se pode falar em modernismo teatral lá para a década de 40, 50. Nesse período, na década de 20, no começo do movimento modernista, houve apenas a escrita de uma peça de teatro que só chegou a ser encenada em uma apresentação desse coletivo de artistas moderno, mas logo ela foi censurada pela ditadura Vargas. E ela ficou esquecida pela nossa produção teatral brasileira e só foi ser reencenada lá na década de 60, né, muitas décadas depois. Então a Semana de 22, o modernismo, as primeiras gerações modernistas ficaram muito mais presas, muito mais ligadas às artes visuais, às artes plásticas e à literatura. No caso da escultura, o Brecheret vai ser o responsável pela modernização das nossas artes. Ele ficou conhecido por utilizar diferentes materiais nas suas esculturas. Ele usa materiais tanto materiais nobres como o bronze ou o mármore e também materiais simples como a terracota ou a pedra-sabão até. Ele não participou fisicamente, né, em presença viva na Semana de 22, mas ele estava lá, ele participou com 12 obras. E a que mais ficou falada na época foi o seu Cristo, que ficou conhecido como Cristo de trancinhas. Ele faz em bronze, essa imagem de Cristo com um semblante meio triste, assim, meio funesto, e essas trancinhas que horrorizou a sociedade paulistana e brasileira da época, principalmente a sua ala mais conservadora. Outra característica marcante da obra do Brecheret é que ele sempre se pautou pela busca e pela representação de eventos importantes da nossa história, como é o caso do Monumento às Bandeiras, que fica localizado, que é uma obra monumental, né, de dimensões gigantes, localizada em São Paulo, e que tem sido, e aí eu faço um parênteses, uma curiosidade, obra que atualmente tem sido tema de controvérsias, de crítica por parte dos artistas contemporâneos. E a crítica que se faz a parte da obra do Brecheret é que ele acabou exaltando figuras meio controversas da nossa história, como é o caso dos bandeirantes, que foram responsáveis por dizimar diversos povos indígenas. Bom, e como vocês sabem, a arte moderna no Brasil não ficou restrita à Semana de 22, mas ela foi se desenvolvendo ao longo das décadas seguintes. É o caso do Portinari, ele é um artista que não estava na Semana de 22, ele estava na Europa, assim como a maioria dos artistas de sua geração, mas ele volta ao Brasil na década de 30 e passa a produzir nos marcos de uma arte moderna. O Portinari, assim como outros da sua geração, trabalhava com diferentes linguagens artísticas, como a pintura, a gravação, a ilustração. Foi também professor. O Portinari ele tinha uma busca por representar o homem brasileiro. Ele tentava extrapolar o regionalismo e buscar retraduzir a identidade nacional, o que seria a generalização do homem brasileiro, né? A alma desse homem. O que ele, em grande medida, conseguiu. Ele é tido até hoje como um dos principais artistas, um dos principais responsáveis por fomentar uma arte nacional e uma cultura nacional. Bom, e não tem como falar de modernismo sem falar de Tarsila do Amaral. Assim como Portinari, ela não estava presente na Semana de 22, ela é posterior à semana, e como todos os outros artistas modernos que a gente citou aqui, ela vai beber nas vanguardas europeias para tentar usar esse instrumental para traduzir e redescobrir uma identidade nacional. A Tarsila vai ficar muito conhecida, muito marcada pelas suas cores vibrantes e por retratar cenas da vida cotidiana brasileira. Ela vai interpretar realidades brasileiras a partir de formas, cores bastante inusitadas.
Bom, Abapuru teria sido a inspiração para o Oswald de Andrade escrever o seu Manifesto Antropofágico, que traduz, em grande medida, todo o espírito do modernismo brasileiro, que era devorar as vanguardas e as tendências europeias de maneira crítica para retraduzir a arte e a alma brasileira. Solta a vinheta de curiosidade. Mas e hoje? Como será que os artistas têm pensado sobre a nossa identidade? Sobre isso, vamos ver o que um crítico nos diz? Há uma diferença que me parece fundamental na maneira como os modernistas redescobriram o Brasil para o modo como os artistas contemporâneos interpretam a realidade nacional. Os artistas modernistas, via de regra, tinham origem social elevada, né? Eles podiam fazer viagens à Europa, faziam sua formação por lá, notadamente na França, e faziam viagens constantes ao continente, alimentando-se, ainda que de maneira crítica e criativa, das vanguardas europeias. Assim, ainda que as suas proposições incluíssem a devoração crítica desse legado cultural e sua tradução em termos de brasilidade, eles estavam presos aos paradigmas e à estética europeias. Agora, para os artistas da atualidade, seria preciso romper com a tradição europeia e norte-americana e com suas estéticas e formas de pensar. Ou seja, não se trata mais de traduzir uma estética a uma forma artística, mas de criar um repertório e formas de pensar que se originam de outras tradições, como é o caso das artes ameríndias, caboclas, etc. Ou seja, trata-se de uma nova forma de pensar a arte diferente do parâmetro europeu. Nesse sentido, eu vou retomar aqui uma ideia que eu já pontuei em outras aulas, que é a arte contemporânea não é algo meramente epocal, ou seja, não é algo que está datado de uma época, só porque a arte de hoje ela é contemporânea. Não, mas ela significa uma ruptura com o que vinha anteriormente. Então a grande ruptura dos contemporâneos em relação aos modernos é isso. É tentar não partir mais do legado europeu para tentar repensar nossas origens, nossas tradições a partir delas próprias. Ou seja, não se trata mais de devorar a cultura europeia de maneira crítica, mas de produzir algo olhando para as nossas próprias origens. Como é o caso do Xadalu, que é um artista de origem indígena, que vai não mais procurar nas vanguardas europeias ou nas escolas europeias a sua fonte criativa, mas vai buscar nas próprias origens, nas próprias raízes, o tema e as categorias da sua arte. Solta a vinheta de curiosidade. Eu sou Xadalu Tupã de Acupé, sou um artista mestiço, sou natural do Alegrete, antiga terra indígena chamada Araringuá, e moro em Porto Alegre, né? Meu trabalho ele fala muito sobre o tensionamento da nossa comunidade no centro da cidade com a cultura ocidental. Então, é pegado esses problemas, né? Esses problemas que surgem, esses problemas culturais e sociais, e é transformado em uma forma de arte urbana contemporânea, né? Forma de cartazes, adesivos, e depois é colocado na cidade em uma forma de provocar, de fazer pensar e também de questionar. Como Porto Alegre foi uma antiga aldeia indígena e hoje em dia as aldeias elas ficam nas periferias de Porto Alegre, a comunidade ela faz um movimento de pendulação, de vir todos os dias à cidade, vender seu artesanato e voltar para a aldeia. Dizemos que é uma viagem de dois mundos, né? Se sai do mundo de um tempo que está na aldeia e vai para um tempo que está na cidade. A obra Nheru Nherã, Existe uma Cidade Sobre Nós, fala sobre as cidades como cemitérios indígenas, sobre os verdadeiros donos do espaço, que são os espíritos, Nheru Pai e Nherã Filho. Então, foi feita uma pesquisa junto com a comunidade sobre a antiga aldeia que existia em Porto Alegre, sobre a Catedral Metropolitana de Porto Alegre, no qual a catedral ela tem cabeças indígenas que sustentam essa igreja.
Bom, estamos chegando no final da nossa aula. Não deixe de conferir os links do Saiba Mais na sua plataforma. E eu deixo vocês com uma frase do Di Cavalcanti, que diz que criar é, acima de tudo, dar a substância ideal ao que existe. Bons estudos e até a próxima aula!